Você é o secretário de Segurança do Estado, o secretário interino da USAID, o secretário interino dos arquivos e o conselheiro de Segurança Nacional. Minha primeira pergunta é: A, como você equilibra tudo isso? E segundo, você viu sua esposa pessoalmente? Eu tenho. Eu a vi pessoalmente hoje. Você viu isso? Nada mal, sim. Bem, a USAID está praticamente incorporada agora. A parte da ajuda externa agora está sob o Departamento de Estado. Então, essa responsabilidade é assumida por lá. Na verdade, é onde sempre deveria ter estado. Os papéis de conselheiro de Segurança Nacional e de secretário de Estado são muito interligados. Em muitos casos, trata-se da mesma questão. Claro, sempre é engraçado ler um memorando do secretário de Estado para o conselheiro de Segurança Nacional e dizer, bem, considere-o informado. Você tem uma visão disso de uma forma pessoal. Então, quanto aos arquivos, provavelmente é o que leva menos tempo. Mas a boa notícia é que não perdemos nenhum documento histórico. Então estão todos no lugar. Estão todos lá. Bem, outro ponto sobre isso é: explique para as pessoas, bem brevemente, que o conselheiro de Segurança Nacional, antigamente, essa pessoa e o secretário de Estado frequentemente estavam em desacordo. E isso, às vezes, acabava atrapalhando o avanço das políticas. Com certeza. Isso fez parte do raciocínio aqui. Vamos consolidar isso. Não tenho certeza se esse era exatamente o pensamento. O presidente havia decidido fazer uma mudança, queria que o Conselho de Segurança Nacional fosse reestruturado e me incumbiu dessa tarefa. E foi isso que fizemos. Então veja, a maneira de pensar é que nossas agências, nosso gabinete, membros confirmados pelo Senado, Tesouro, Defesa, Estado, é nossa orquestra. E o trabalho do assessor de segurança nacional é ser o maestro da orquestra, garantir que todos, você sabe, né, o presidente escolhe a música, os instrumentos tocam a mesma partitura e é função do maestro garantir que todos estejam tocando, que cada instrumento esteja tocando corretamente e em harmonia. Então, é basicamente um papel de coordenação. Grandes notícias esta semana. State Witkoff, seu embaixador ou enviado especial, se reuniu com Vladimir Putin. Agora haverá uma reunião entre o presidente e Vladimir Putin. O que você espera desse encontro? O que você está ouvindo e com o que você teve contato? Zelensky? Bem... Sim, espero que haja uma reunião e acho que o presidente está disposto a ter uma. Putin indicou disposição para ter uma reunião. Obviamente, a reunião precisa ter um propósito. Vamos precisar avançar um pouco aqui antes que uma reunião desse tipo seja proveitosa e valha a pena. E então, o primeiro passo para... Bem, deixe-me apenas dizer que, obviamente, não vou entrar em detalhes sobre tudo o que foi discutido ali, mas, pela primeira vez nesse processo, há pelo menos algum entendimento sobre o que os russos precisariam para encerrar e parar esta guerra do ponto de vista diplomático. Agora, não estou dizendo que o que os russos precisariam e o que a Ucrânia precisaria sejam a mesma coisa. Existe uma diferença e há uma lacuna aí. E a questão para nós agora é, podemos e estaremos trabalhando nisso ainda hoje, assim que eu sair daqui, podemos reduzir a distância entre o lado ucraniano e o lado russo sobre isso? Chegar perto o suficiente para que o presidente possa entrar como parte de qualquer tipo de reunião e talvez ser quem feche esse acordo. Alguém, quero dizer, eles falaram sobre um cessar-fogo? É isso que... Bem, eu... Não acho que seja algo específico. Obviamente, o objetivo aqui é acabar completamente com a guerra. Agora, você pode falar sobre a ideia de que é muito difícil negociar os detalhes de uma paz se vocês ainda estão atirando uns nos outros. Sempre percebemos, por exemplo, muito recentemente agora com a Tailândia e o Camboja, que as conversas na Malásia eram sobre um cessar-fogo. Assim, eles poderiam então negociar um acordo mais permanente. Mas enquanto vocês estiverem atirando uns nos outros, será difícil negociar a paz permanentemente. Então isso terá que ser um precursor. Nós sempre sentimos... Tipo, olha, se a gente conseguir chegar num acordo final e fechar, isso seria ótimo. Preferiríamos um cessar-fogo permanente. Sim. Mas às vezes é necessário um cessar-fogo provisório simplesmente para reunir todos à mesa e conversar. Porque eu vi no passado vocês tendo conversas acontecendo, algo explode em algum lugar e as pessoas simplesmente se afastam. Mesmo. Esperemos que isso não aconteça desta vez. O presidente da Suíça esteve aqui ontem. Ela voa em uma reunião de emergência para se encontrar com você, tentando evitar essas tarifas de 39% que estão chegando até ela. Parece que ela não teve trégua. Bem, não sou eu quem faz as negociações comerciais, embora já tenha participado de muitas, mas não sou o responsável por isso. Essa é a nossa equipe, composta por Howard Lutnick, Jameson Greer e Scott Bessant, que tem feito esse trabalho, e, em última instância, o presidente. Então eles vieram apresentar uma contraproposta ou uma nova oferta aos nossos negociadores comerciais.
E como parte disso, eles estão na cidade. Definitivamente queremos conversar sobre isso. Eles são um bom aliado, são um bom parceiro dos Estados Unidos do ponto de vista bilateral, diplomático e geopolítico, mas obviamente a questão do comércio surgiu e eu os incentivei a fazer a melhor oferta possível. No final das contas, todo acordo comercial bem-sucedido até agora teve a participação do presidente para fechá-lo. Então você pode chegar perto de um acordo, mas depois precisa sentar na frente deles, seja o presidente deles, o primeiro-ministro ou o principal negociador comercial, e finalizar com o presidente. Houve algo que você fez logo no início, em fevereiro. Acho que o seu Departamento de Estado designou 6 cartéis na América Latina como organizações terroristas. Como isso mudou a forma de interação entre esses cartéis e os Estados Unidos? E quem tomou essa decisão? O presidente toma uma decisão com base na nossa recomendação é o seguinte: nós não podemos continuar apenas trate esses caras como gangues de rua locais. Eles têm armamento que se parece com o que os terroristas, em alguns casos, exércitos têm. Em muitos casos, eles controlam território. Esses cartéis vêm do regime de Maduro na Venezuela, que não é um governo legítimo. Não reconhecemos o regime de Maduro como legítimo. É uma empresa criminosa. Até os vários cartéis que operam no México. E no meio disso você os encontra no Equador, você os encontra na Guatemala. Certo. Você encontra até o que as pessoas chamariam de gangues de rua, mas que na verdade operam como organizações criminosas, mas muito bem organizadas. Então o que muda é que nos dá autoridades legais para atacá-los de formas que você não conseguiria se fossem apenas criminosos. Não é mais questão de aplicação da lei. Torna-se segurança nacional. Isso mudou o comportamento deles? Bem, não sei se isso mudou o comportamento deles ainda, mas o comportamento deles vai ter que mudar de uma forma ou de outra. Mas agora isso nos permite direcionar o que eles estão operando e usar outros elementos do poder americano. As agências de inteligência, o Departamento de Defesa. Sim. Para atingir esses grupos, se tivermos a oportunidade de fazê-lo. Temos que começar a tratá-los como organizações terroristas armadas. Não apenas organizações de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o terrorismo que eles praticam e não é o único. Sim. Sabe, eles também estão envolvidos no tráfico de pessoas. Eles contrabandeiam qualquer coisa. E houve uma cooperação incipiente entre eles e algumas organizações terroristas internacionais no passado, o que representa um perigo contínuo para os Estados Unidos. Vamos falar um momento sobre a situação entre Israel e Gaza. Sim. O conflito com o Hamas. Parece que Benjamin Netanyahu quer ocupar Gaza e o Hamas está dizendo: não haverá cessar-fogo ou precisamos de um cessar-fogo e não vamos entregar esses reféns até que nossas condições sejam atendidas. Onde estão os Estados Unidos nessa situação? A ocupação de Gaza é o caminho certo a seguir neste momento? E a crise humanitária? Bem, deixe-me dizer que, em última análise, o que Israel precisa fazer para sua segurança será determinado por Israel. Posso dizer que a maneira de resolver isso é que há 3 problemas ao mesmo tempo. Sim. O número 1 é aquele que está recebendo quase toda a cobertura da mídia, e esses são os problemas humanitários. Certo. E é isso que estamos vendo aí. E você sabe, ninguém quer ver isso. E os Estados Unidos estão preparados para contribuir para qualquer esforço real que realmente leve alimentos, medicamentos e ajuda vital às pessoas. No terreno em Gaza, esse é o número 1. A segunda é que há 20 pessoas inocentes sendo mantidas reféns e passando fome dentro de túneis. Infelizmente não há câmeras lá embaixo registrando isso diariamente. E então você não vê a grande mídia B cobrindo isso, mas há 20 pessoas que não fizeram nada de errado e que estão sendo mantidas como reféns. E nós vimos as condições em que eles estão vivendo no outro dia. E a terceira é que enquanto o Hamas existir, especialmente como uma organização armada, nunca haverá paz em Gaza. Porque o Hamas não vai mudar de repente e mudar de linha de trabalho. A linha de trabalho deles, a razão de existirem, é destruir Israel. Eles querem expulsar todos os judeus do Oriente Médio. Esse é o objetivo deles. E enquanto um grupo como esse tiver armas e capacidade de lutar, ele será uma ameaça à paz. Então temos que lidar com todos esses 3 elementos, não apenas com o humanitário. Isso é importante, mas os outros 2 também precisam ser resolvidos. Não há tempo suficiente, nem atenção suficiente sendo dada a esses 2. E não é fácil porque o Hamas acha que está vencendo a guerra de relações públicas global, eles não estão dispostos a fazer nenhuma concessão. Claramente eles estão ganhando alguma coisa. Seus aliados, Canadá, França, Reino Unido, estão preparados para reconhecer o Estado palestino lá? Bem, você percebeu que as negociações com o Hamas desmoronaram no dia em que Macron tomou a decisão unilateral de reconhecer um Estado palestino. E então você tem outros países dizendo, se não houver um cessar-fogo até setembro, vamos reconhecer um Estado palestino. Bem, eu sou o Hamas, eu basicamente concluo, não vamos fazer um cessar-fogo porque podemos ser recompensados e podemos reivindicar isso como uma vitória. Essas mensagens, embora simbólicas para eles, dificultaram a paz e um acordo com o Hamas. Eles se sentem encorajados.
Bem, a Liga Árabe não é a favor disso. Quero dizer, claramente a Liga Árabe diz que é preciso tirar o Hamas de lá. Eles precisam depor as armas e seguir em frente. Mas você concorda com Netanyahu que isso seria uma recompensa para o Hamas ao lhes conceder o reconhecimento de um Estado? Reconhecimento? Com certeza. Olha, a condição de Estado não é algo real. Bem, o que essas pessoas falam não é real. Não definem fronteiras ou quem vai governar. Você não pode ter um Estado ou região autônoma se não identificar quem vai governar. E se for governado pelo Hamas, você vai acabar voltando direto para a guerra. Então, acho que o importante é que eles já tiveram oportunidades de fazer isso. Você sabe, Israel entregou Gaza, entregou completamente com estufas e todo tipo de coisa, e eles elegeram o Hamas. O Hamas destruiu tudo. Destruiu tudo, preferiu construir túneis em vez de hospitais. É isso que eles fazem. Então, no fim das contas, meu problema com isso é que eu acredito que esses passos unilaterais que foram tomados por esses governos, eu sei, encorajaram o Hamas e dificultaram a conquista. Paz. Seu departamento foi manchete recentemente. Vocês estão instituindo um plano piloto onde as pessoas que vêm visitar o país, quando solicitam o visto, têm que deixar uma fiança de os 10 mil, os 5 mil reais para crianças. Por que você está instituindo isso? E isso vai realmente ajudar as pessoas a retornarem ao seu país? Eu sei que é isso que está escrito. Não é... É para todo o país. É para países com altas taxas de permanência fora. O que acontece é que as pessoas conseguem um visto, vêm para o Zevereira, expiram em 6 meses e não ficam. Agora estão aqui ilegalmente. É comum e acontece bastante. Na verdade, eu diria que em determinado momento foi assim. Não sei os números mais recentes, mas mais da metade das pessoas neste país ilegalmente eram de permanência além do prazo do visto. Então, para países com altas taxas de permanência além do prazo do visto, você deposita a fiança e ela é cobrada, obviamente, e assim, algum terceiro vai tentar verificar se essa pessoa realmente vai voltar ou não. Mas não estou dizendo que isso resolve todo o problema, mas é uma forma inovadora de tentar reduzir as permanências além do prazo do visto. Tem havido um grande desafio na emissão de vistos para padres católicos estrangeiros, religiosos. Eu sei que há muita fraude em vistos de menores desacompanhados. Agora, eu não sei como esses dois assuntos acabaram sendo misturados. Acho que o governo Biden os agrupou ou colocou na mesma categoria. É o que pode ser feito. Primeiro, separe um do outro. Em muitos casos, o que você via era que havia um número X de pessoas que você permitiria por ano. Priorizar pessoas que vinham de uma migração diferente, e isso custou caro a alguns desses outros. Eu vejo. Então estamos tentando separar os dois e criar seu próprio processo independente. E tenho estado em contato, por exemplo, com vários dos nossos cardeais aqui nos Estados Unidos e bispos sobre isso também. E não é só a Igreja Católica, quer dizer, há outros lugares que estão sendo impactados por isso, mas estamos tentando agilizar esse processo. Nós claramente vemos esse ponto de entrada como muito diferente de alguns desses outros. Mas quando você basicamente diz que há 100 disponíveis, estou apenas usando esse número. Sim. E o seu pote é tão grande que alguém vai perder. Entende o que quero dizer? Você começa a perder slots e religião. Você seria a favor de estender esses vistos especiais que alguns religiosos e padres têm agora? Potencialmente. Vamos dar uma olhada. Estamos analisando todas as opções. Não queremos ler manchetes de que alguma igreja católica teve que fechar porque não conseguiu trazer seus padres para cá, ou não conseguiram, uma ordem fechou porque uma freira não conseguiu vir. Então não queremos, não estamos interessados nisso. E isso não é o objetivo aqui. Está mais relacionado à estrutura disso. Teremos um plano para consertar isso. Estamos trabalhando nisso. É um problema, vamos resolvê-lo. A Lei de Imigração e Nacionalidade permite que você, como secretário de Estado, revogue vistos de estudante se eles estiverem envolvidos em, vou citar, um discurso que comprometa um interesse convincente de política externa. E você pode revogar um visto para um estudante, por qualquer motivo. E nós temos. E vocês fizeram isso por causa do antissemitismo sendo expressado e outros discursos tóxicos que minam os objetivos de política externa dos Estados Unidos. Agora vocês estão sendo processados por um jornal de Stanford e um grupo ativista de liberdade de expressão. Qual é a sua posição sobre isso agora? Eles são errados. É violação da primeira emenda. Bem, isso não tem nada a ver com a opinião deles, tem a ver com o impacto que isso tem nos Estados Unidos. Vamos lembrar mais uma vez, vistos de estudante, certo, não são um direito. Não existe direito constitucional a um visto de estudante. Um visto de estudante é algo que nós decidimos conceder a você. E, aliás, vistos de todos os tipos são negados todos os dias ao redor do mundo. Enquanto falo com você agora, o pedido de visto de alguém para o ZEWAR está sendo negado. Então, se eu tivesse negado o seu visto, se soubesse algo sobre você, e eu descobri depois que eu te dei um visto e eu descobri isso sobre você,
Por que eu não poderia revogar seu visto se eu não tivesse deixado você entrar se soubesse disso, como se esse cara, Khalil, Sim. se aquele cara estivesse dizendo e fazendo no exterior o que ele está fazendo nos Estados Unidos, nunca teríamos dado um visto a ele. Ele estava na TV, acho que foi ontem ou anteontem, argumentando que 7 de outubro tinha que acontecer, que era um mal necessário. Agora, ele não chamou isso de mal. Sim. Ele disse que é algo necessário que tem que acontecer. Por que um cara como esse pode entrar nos Estados Unidos com um visto? Ele não tem direito a um visto. Então não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, tem a ver com o que eles fazem e suas implicações no EUA. Vistos de estudante são um privilégio, eles não são direito. Quero dizer, Camboja, Congo, 49 cristãos foram mortos por extremistas islâmicos. Mais cristãos na Nigéria Correto. do mundo. O que mais podemos e devemos fazer? Bem, infelizmente, nesses lugares, há esses elementos islamistas, jihadistas, operando dentro do país que deliberadamente atacam comunidades cristãs. Sim. Outros mais miram nos cristãos na Nigéria. Então queremos trabalhar com as autoridades nigerianas. Eles precisam tornar isso uma prioridade para impedi-los. Sobre a questão mais ampla da paz, o presidente está comprometido com a paz e comprometido em ser o presidente da paz. E vimos isso quando Índia e Paquistão entraram em guerra, nós nos envolvemos diretamente e o presidente conseguiu cumprir esse papel. Camboja e Tailândia, mais recentemente. Azerbaijão e Armênia. Sim. Espero que estejamos gravando isso aqui hoje, mas na sexta-feira desta semana estaremos aqui para assinar um acordo e o início de um acordo de paz. RDC, Ruanda, uma guerra de 30 anos, 7 milhões de pessoas mortas. Conseguimos trazê-los aqui para assinar. Obviamente o trabalho precisa, a paz não é permanente, ele sempre precisa ser trabalhado e mantido. Sim. Mas orgulhosos das iniciativas e buscando. Obviamente a grande questão é a Ucrânia Sim. e a Rússia. Queremos ver isso também. Mas nós dedicamos uma quantidade significativa de tempo para parar e encerrar guerras. E qual é a diferença entre o que vocês estão fazendo, o que você está fazendo neste Departamento de Estado e a liderança do presidente em comparação com esses conflitos que se arrastaram durante a última administração e antes? Bem, eu acho que a maior diferença é o envolvimento direto do presidente nisso. Uma coisa é, nos envolvemos, ajudamos com os aspectos técnicos, a parte mecânica e fazemos muito. Quero dizer, é um esforço em equipe. A vice-presidente também esteve envolvida em alguns casos, Steve Witkoff, obviamente. Outra é quando o presidente liga diretamente e diz, em alguns casos, aos países: sabem, temos essa questão comercial na qual estamos trabalhando com vocês, mas não podemos fazê-la. Se vocês vão lutar uma guerra entre si. Então, esse envolvimento pessoal do presidente, que testemunhei, particularmente muito recentemente com o Camboja Sim. e a Tailândia, que fez toda a diferença. Certamente agilizado. Entenda que, do momento em que ele fez a primeira ligação, até pararem de atirar um no outro, passaram-se cerca de 36 horas. Você sabe que levam 6 semanas, não com o presidente Trump. Já me deu uma ideia. Você estava lá na sala quando ele estava lançando aqueles ataques ao Irã. Você estava lá, imagino. Escreva para mim como o presidente toma essas decisões momento a momento quando a segurança nacional e o prestígio nacional estão em jogo. Bem, eu acho que você determina que temos um alvo identificado. A primeira coisa a entender sobre essa operação é que ela foi muito bem definida, em essência. Foi direcionada. Não se tratava de começar uma guerra. Na verdade, foi uma tentativa de intensificar a situação para depois desescalar. Tinha um objetivo claro. Ele estabeleceu o objetivo. Seus planejadores militares lhe ofereceram um cronograma e então houve pontos de verificação ao longo desse cronograma onde tínhamos que voltar e perguntar ao presidente: você está bem? Você está bem? Sabe, todos esses limites foram ultrapassados. Aconteceu com muita calma. Sabe, agora ele já tinha sido presidente antes, então já passou por isso no passado. Sim. Mas foi executado e então terminamos. Ele não ficou tentado a dizer: vamos voltar e fazer de novo, ou vamos fazer mais, vamos encontrar outro lugar. Ele tinha um objetivo muito claro em mente e o alcançou, e imediatamente mudamos o foco para a nossa meta. Tudo bem, alcançamos esse objetivo. Agora, como encerramos esta guerra no 10º dia e não deixamos que ela se torne uma guerra regional após 21 dias? Sim, você estava em Roma durante a instalação do novo Papa Leão. Me dê uma ideia de como agora um secretário, se a relação mudou ou se alterou de alguma forma do pontificado do Papa Francisco para o do Papa Leão. O que você viu pessoalmente do próprio homem? Bem, quando interajo com líderes da Igreja Católica, eles quase sempre são de outro país, especialmente nesse nível. Então foi quase surreal interagir com um americano, que estava sentado do outro lado da mesa, porque você não está acostumado com isso.
quando se trata desse nível, obviamente. E eles percebem as nuances. Sim, e eles entendem, você sabe, nossa história, nossa política, nossa cultura, o que está acontecendo aqui, coisas dessa natureza. Eles sabem, você sabe, em muitos casos, talvez eles não saibam muito sobre você quando se trata de um americano. Acho que eles sabem muito mais sobre você porque acompanham. Então, tudo isso foi muito único, obviamente. Mas eu diria que agora, sabe, é algo novo e o papado está lá há menos de 100 dias. Então, acho que isso ainda está se estabelecendo e ele terá que tomar decisões a respeito. Então, agora acho que está bom. Quero dizer, temos uma boa comunicação. Por exemplo, conversamos bastante com a igreja sobre Gaza. Quando uma igreja foi atacada lá, conseguimos facilitar visitas ao local. Agora há um cardeal que está permanentemente naquela igreja em Gaza. Eu não diria que ele está preso, mas certamente está lá. Temos mantido comunicação com eles sobre isso. Então é um bom relacionamento, mas é novo. É um novo papado. É uma nova direção. E eu acho, novamente, estou especulando porque não estou no conclave, mas acredito que uma das coisas que os cardeais provavelmente buscaram foi alguém que pudesse proporcionar um período de estabilidade e consistência. Enquanto a igreja enfrenta uma infinidade de desafios ao redor do mundo e pode tanto alcançar áreas onde a igreja está crescendo, como também revitalizar a igreja em alguns lugares onde talvez ela esteja enfrentando dificuldades. Eu me lembro que em 2019 você fez um discurso na CUA, logo aqui na rua, na Universidade Católica da América, e foi sobre o último Papa, Leão. Capitalismo do bem comum. Capitalismo do bem comum. Isso parece realmente ressoar com este novo Papa? Acho que sim. Nós não entramos em detalhes sobre isso, obviamente, mas... Conversaram sobre isso? Bem, eu mencionei e fiz questão de que eles tivessem uma cópia, porque o discurso foi lá em 2019. Mas eu realmente acho que a doutrina social católica, que é altamente intelectual, tem muito a oferecer, até mesmo para não católicos, em termos de formação. No centro disso está a crença, né? O mercado é a ferramenta ou o propósito. Eu não acho que o mercado seja o propósito. O mercado é uma ferramenta. O propósito é proporcionar às pessoas um trabalho significativo. Uma economia que cresce, mas cresce criando empregos. Sabe, nós temos a expectativa de que as pessoas trabalhem, mas também deveríamos ter a expectativa de que a economia esteja criando bons empregos. E do trabalho flui tudo. Fomos feitos para trabalhar. E do trabalho flui tudo. Estabilidade nas famílias, estabilidade nas comunidades. Então acho que a maneira mais simples de descrever isso é: acreditamos no capitalismo, um capitalismo que gera crescimento econômico, um crescimento econômico que cria riqueza, mas que não cria apenas riqueza. Ele também cria oportunidades, ele também cria empregos, ele também beneficia o bem comum. Não. Bem, você tem uma oportunidade única. Há artigos, não sou o primeiro a dizer isso, mas pensei. Quando você se tornou secretário de Estado, teve uma oportunidade única de interagir com o Vaticano em um nível que, francamente, outros secretários não tiveram no passado, por causa dessa experiência. Acho que o Vaticano pode desempenhar um papel muito importante em muitas partes do mundo. Eles são, na verdade, muito habilidosos diplomaticamente, né? No fim das contas, o objetivo número 1 deles tem que ser, eu não chamaria de interesse nacional do Vaticano, mas sim da Igreja e sua presença em diferentes lugares. Eu sei que eles estão profundamente preocupados, por exemplo. A Igreja está sendo fortemente perseguida na Nicarágua, por exemplo. Então eles estão sempre preocupados com a Igreja na China, o que tem sido um ponto de atrito com o governo no passado. Mas quero dizer, eles são importantes e se ofereceram para se envolver de qualquer maneira que pudessem para trazer a paz, como um fórum ou como facilitadores. Então essas são coisas nas quais talvez possamos trabalhar. Sim. Rapidamente, algumas coisas culturais. Parece que Howard Stern está perdendo o show. Stern Colbert perdeu seu show. O que está acontecendo culturalmente e como esse presente é parte disso? Não sei se é só cultural. Acho que, no fim das contas, né, são negócios e o cenário da mídia, a forma como as pessoas estão recebendo notícias, informações e entretenimento está mudando rapidamente em todos os aspectos, está mudando rapidamente. Então, acho que estamos vivendo uma era em que aquilo que descrevemos ou consideramos mídia tradicional vai se desgastar em favor de algo. Acho que todos estão tentando se reinventar. Vimos os jornais passarem por isso, vimos outros formatos de mídia passarem por isso, e acho que agora finalmente está chegando aos canais de televisão. E acho que tanto no rádio quanto na televisão é simplesmente um cenário que está mudando rapidamente. A esmagadora e crescente maioria das pessoas não está recebendo notícias sentada ao vivo na frente de um programa. Elas estão recebendo um trecho nas redes sociais ou estão recebendo de um site alternativo que fornece notícias e informações. A boa notícia é que temos mais provedores do que nunca de notícias, informações e entretenimento.
A má notícia é que temos mais fontes, sabe? E elas estão por toda parte. Então eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, o ponto principal é esse. Colbert e Stern, não sei os detalhes disso, estão sendo demitidos. Porque o público deles não gosta do que eles estão oferecendo e eles não têm um futuro a longo prazo. Pergunta final. Você viu Cynthia Erivo, a atriz de Wicked, interpretar Jesus em Jesus Cristo Superstar no Hollywood Bowl neste último fim de semana? Você é um membro ex-ofício do Kennedy Center. Minha pergunta é, você algum dia colocaria esse espetáculo com Cynthia Erivo no Kennedy Center? Eu não sabia disso. Estou tão ocupado. Eu não acompanho nada, mas só pelo jeito que você descreveu para mim. Não, quero dizer, essas coisas são feitas para provocar. Já faz... O cristianismo tem sido ridicularizado e atacado desde o seu início. Na verdade, a igreja tradicionalmente tem sido mais forte quando é perseguida. É sim. Ela está no seu ponto mais fraco quando é consumida pela cultura e... então, por definição, o cristianismo sempre foi contra a cultura dominante. Sim. Desde os seus primeiros dias ele foi assim e esteve mais forte e vibrante. Sim. Agora, isso não significa que buscamos a perseguição ou que não a enfrentamos, isso... Mas devemos entender que o próprio Cristo ordena nas palavras dele, ele nos diz, eles vão odiar vocês por minha causa, eles me odiaram antes de odiarem vocês. Sim. O que você fará quando sair desta entrevista? Como é o resto do seu dia? Estou indo para a Casa Branca. Temos reuniões com o presidente esta manhã. Temos um visitante do exterior vindo para a Casa Branca também para se encontrar comigo, não com o presidente. Temos que nos preparar para a assinatura de paz amanhã e tenho certeza de que eles têm outras surpresas nos esperando. E eu tenho que terminar aqui primeiro, depois dar uma olhada em alguns documentos e ir lá. Acho que terei que voltar esta tarde novamente. Bem, espero que você veja sua família em breve. Eu os verei sim. Muito obrigado.